Insights, o podcast do Bradesco. Como você pode fundar uma empresa de 6 anos e depois de 6 anos vender por mais do que $500 milhão de dólares ou euro? E como pode? Você começou do zero, não tem cabimento isso, não é possível. Mas eu costumo dizer que o Brasil e o agronegócio brasileiro é que permitem esses milagres. Então, toda vez que a planta se sentia ameaçada por alguma coisa, a planta soltava certas substâncias pelas raízes no ambiente. E isso fazia com que um certo tipo de micro-organismo que se alimenta daquela substância se multiplicasse. Um sinalizador químico Para que trouxesse para ela ou um nutriente que estava faltando, ou a capacidade de combater um vermezinho de raiz, que são os nematóides, ou que desse uma força para ela combater vírus, combater fungos, e estresse abiótico do ambiente, excesso de calor, excesso de frio. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você tem ideia de quantos micro-organismos estão em volta de todos nós neste momento? O controle, as pesquisas e o manejo desses micro-organismos fazem parte da atuação da empresa que recebemos hoje no Insights. Mas como é que isso tem mudado os olhares para o agro brasileiro? Quais são os próximos potenciais do agro? Para falar sobre isso, vamos conversar com Antônio Carlos Zen, presidente da Biotrop. A empresa é uma das frentes de negócios da Biobest, que planeja estar entre as 10 maiores empresas do mundo em insumos agrícolas. Zen, seja bem-vindo ao Insights. Eu que agradeço, Priscila e Elza. Para mim é um privilégio estar aqui com Insights do Bradesco e poder compartilhar um pouquinho dessa nova revolução do agro, que é a revolução biológica. Muito bem, quem está conosco também para essa conversa é a Elza Facão Albuquerque, superintendente sênior do Bradesco Corporate. Elza, é um prazer te receber aqui no Insights. Obrigada, Priscila. Zen, é uma honra tê-lo aqui para um bate-papo aqui no Insights. Vamos lá, então, Zen, começando por você, até antes da gente entrar diretamente na Biotrop, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes da sua trajetória, né, que é bastante longa e profícua, com tantas conquistas e realizações no agronegócio. Bom, primeiro de tudo, eu costumo dizer com muito orgulho que eu tenho 73 anos e gosto de dizer de puras travessuras, não é? Assim começaram. Eu venho de uma infância pobre no bairro de Piracicaba, não é? E eu aprendi muito já sobre negócios nas ruas, brincando com os colegas, jogando futebol e outras coisas. Mas eu tive a felicidade de fazer as faculdades públicas, toda a minha carreira foi pública, então eu não paguei, até o doutorado, nunca paguei um centavo nas escolas. Eu fiz biologia, sou formado em biologia, fiz na Unesp, em Rio Claro. Depois eu fiz mestrado em entomologia agrícola em Piracicaba, na Exalc. E fiz um doutoramento cujo título é doutor em agronomia também na Exalc. E depois, por circunstância do destino, vários outros cursos de curta duração em universidades americanas, em grandes escolas de negócio, né? Eu trabalhei inicialmente na Embrapa como pesquisador por 3 anos, depois eu fui contratado por uma multinacional americana chamada FMC, ou FMC in English, e nessa multinacional eu fiquei 38 anos e meio, eu gosto de enfatizar o meio, né? E claro, eu comecei como pesquisador de campo e tive uma trajetória muito boa, acabei como vice-presidente da corporação e aposentei com 65 anos por idade, né? E aí me associei ao Aqua Capital, o fundo de investimento no agro, junto com o Sebastião Popic, e daí, pouco tempo depois, tomamos a decisão em conjunto de fundar uma empresa de biológico, porque sentíamos que era o momento dos biológicos na agricultura brasileira, o momento preciso. Claro que nós surfamos na onda criada por vários pioneiros, mas foi o momento certo, sem dúvida. Ou seja, você nem pensa em aposentadoria. Você tinha falado de aposentadoria por tempo, você está muito longe disso, você está super na ativa. Eu planejo aposentadoria, quem sabe com 103 ou 105 anos por aí, mas será parcial, tá bem? Isso.
Zen, a Biotrop, ela tem cerca de 6 anos, né? Um crescimento exponencial. E você falou bem, né? Capitaneada por um fundo que tem vocação no agro, que é o Aqua, e depois a participação de um fundo global, como o GIC, um fundo soberano, né? E aí, Zen, você participou da maior transação de uma agritech no Brasil, por $500 milhões. Conta um pouco dessa transação para a gente. Então, Priscila e Elza, nós temos algum problema às vezes, porque nós saímos, eu estou sendo convidado para vários congressos internacionais justamente por esse sucesso, e para quem está de fora parece que é impossível, né? Como você pode fundar uma empresa de 6 anos e depois de 6 anos vender por mais do que $500 milhões ou euro? E como pode? Você começou do zero, não tem cabimento isso, não é possível. Mas eu costumo dizer que o Brasil e o agronegócio brasileiro é que permitem esses milagres. Se você tem a tese correta, se você acredita, se cerca de pessoas com paixão, você consegue fazer. É claro que você tem que ter a tecnologia boa e ter coragem de ir para o mercado. Nós investimos assim simultaneamente em todas as áreas. Existem companhias de biológico no mundo todo que às vezes tem um cientista, ele tem uma boa ideia, ele tem um produto, mas ele não conhece da área regulatória, ele não conhece de marketing, de vendas, ele não tem cliente, né, o acesso de mercado, ter a clientela. Nós tivemos a felicidade de investir em todas as frentes e, ao mesmo tempo, executar com muita força. Eu tenho bastante orgulho de dizer que já no ano 1, a Biotrop foi uma empresa rentável, eu licenciei tecnologia, nós não tínhamos nada. Aí no final de 2018, no dia de ação de graças, nós compramos a Total, que era uma empresa pequena, um pouco acanhada, porque não tinha o suficiente empolgação, não acreditava tanto nas maravilhas que tinha dentro de casa, e isso nos ajudou a alavancar muito o nosso crescimento. Então, nós chegamos na hora certa, chegamos com uma política, olha, nós estamos aqui, nós estamos trazendo tecnologia, produto de qualidade, colocamos lado a lado com o produtor, fizemos investimento. O produtor, ele quer o biológico, mas ele quer ver para crer. Então, porque havia um conceito de que o biológico não funcionava, que o biológico não tinha qualidade, o que era certo. As empresas eram muito pequenas, não dominavam o que nós chamamos de vida de prateleira ou shelf life do produto. Às vezes, como é micro-organismo, às vezes o micro-organismo chegava morto lá no meio do Mato Grosso e não funcionava, não é? Isso está passando, a tecnologia está andando muito rápido e nós estamos vendo uma sequência de novas gerações de produtos. Tanto que eu lancei um programa na Biotrop que eu chamo de Next e Next Next, em inglês para ficar chique. Né? E muita gente diz, mas você errou no inglês. Não errei. Eu estou dizendo o próximo e o próximo do próximo. Não é? E nós já estamos no próximo e já preparando do próximo do próximo. E nós estamos tratando aqui de uma revolução do agro brasileiro e mundial, e nós temos pela primeira vez a obrigação, que eu chamo de moral, social e cívica, de transformar o Brasil não num receptor de tecnologia, mas levarmos essa tecnologia para o mundo todo. O que já está acontecendo. Hoje já estamos em 7 países. Que bacana, Zen. Agora, Zen, você é um cientista, né? Além de empresário, você é um cientista. Mas a gente tem um público muito amplo, né? Então, eu queria que você explicasse, em termos mais leigos, assim, quando a gente está falando desses micro-organismos, né? Quando a gente está falando de bioinsumos para a agricultura, você consegue exemplificar para a gente quais são esses micro-organismos, como é que eles atuam, seja na ponta de defensivos ou de fertilizantes? Como que funciona isso? Ok, então me permita começar bem do básico, vamos dizer assim. Imagina uma floresta atlântica aqui, não é? Você nunca viu alguém usar um defensivo químico, um agrotóxico ou um fertilizante na floresta, viu? Eles estão absolutamente em equilíbrio. Então, a planta, por milhões e milhões de anos, criou uma relação com os micro-organismos no solo. Sejam eles bactérias, fungos, micorrizas, outros tantos micro-organismos, inclusive algum macro. Okay? Então, toda vez que a planta se sentia ameaçada por alguma coisa, a planta soltava certas substâncias pelas raízes no ambiente.
e isso fazia com que um certo tipo de micro-organismo que se alimenta daquela substância se multiplicasse. Um sinalizador químico. Para que trouxesse para ela ou um nutriente que estava faltando, ou a capacidade de combater um vermezinho de raiz, que são os nematóides, ou que desse uma força para ela combater vírus, combater fungos, e estresse abiótico do ambiente, excesso de calor, excesso de frio. Então, deixa eu explicar rapidinho. Nós temos o primeiro grande grupo de bactérias que floresceu no Brasil foram as que captam o nitrogênio do ar e transferem para a planta. São chamados rizóbios, Bradyrhizobium, e depois apareceram o Azospirillum. É muito simples, você aplica, é muito barato para o produtor. A própria planta, a bactéria se desenvolve na raiz da planta e capta o nitrogênio do ar e transfere para a planta. Então você permite reduzir a adubação nitrogenada, que é derivada de petróleo, por exemplo, ureia. Não é verdade? A soja brasileira hoje, 98% usam essas bactérias. Mas ocorre que passou o tempinho e começou a se descobrir que as bactérias também tinham os metabólitos que elas soltam no ambiente. Ela recebe o alimento da planta, recebe o alimento do solo e tem os metabólitos. E esses metabólitos eram hormônios, tipo de fito-hormônio, de crescimento da planta, por exemplo, permitia o enchimento de grãos, uma frutificação, um crescimento radicular. E daí, por exemplo, vou dar um exemplo, o tal do Azospirillum, com esse nome mais complicado, ele é uma bomba produtora de um hormônio de crescimento chamado ácido indol-acético. Então hoje nós estamos usando... como se essa planta tomasse um GH. Assim. Exatamente, é um grande estimulador da planta em todos os sentidos, não é? Então aí nós partimos para ver que poderia ser utilizados os micro-organismos também como fertilizantes, principalmente que eles tornam certos elementos que estão presentes no solo, mas a planta não consegue quebrar. Biodisponíveis. Ótimo, você parece que fez microbiologia. Não, isso... Okay? Então, exatamente isso. Então, o fósforo que está retido, por exemplo, hoje nós temos o produto que permite reduzir a quantidade de fósforo, inclusive aproveita a quantidade de fósforo no solo. Bom, além disso, nós fomos para os bioestimulantes, biofertilizantes, né? E agora estamos trabalhando muito o controle de pragas e doenças, com as bactérias, fungos, outros micro-organismos. Trouxemos para a nossa indústria um componente muito importante, que são os extratos botânicos também. Né? As plantas também, a gente permite extrair substância das plantas que são excelentes, que estão dando muita robustez ao produto. E estamos trabalhando agora em fase acelerada, estamos em concorrência com os nossos competidores para ser a primeira empresa a trazer um autêntico, real bioherbicida. Isso sim será uma grande revolução. Não é? E mais recentemente nós estamos vendo um novo espaço que ainda não achamos um nome correto, mas que vai trabalhar com um estresse abiótico, por exemplo, tornar a planta mais tolerante a estresse hídrico, a estresse de temperatura, tornar a planta mais tolerante a essas mudanças climáticas que estamos vendo, e também alguma coisa, por exemplo, que possa influenciar no metabolismo da planta, ela fazer mais fotossíntese, né? Ela fazer com que os seus cloroplastos, a sua máquina fotossintética trabalhe na sua plenitude. Então, é um espaço novo, como eu disse, nós estamos vendo só a ponta do iceberg de uma multibilionária indústria que está nascendo. Nós somos um grande exemplo de sucesso, mas isso não é nada no que vem pela frente. Aproveitando, vou pegar o gancho do que vem pela frente, né? Conta um pouco, então, nesse tema de sustentabilidade, como que você enxerga esse futuro, né? Num tema tão importante de ESG. E também eu vou fazer uma conexão com uma outra pergunta que eu ia te fazer, porque você foi eleito entre os 100 mais influentes do agro, né? Essa representatividade tem o seu desafio, a sua responsabilidade. Qual o papel dessa liderança para você, se você puder falar um pouco? Bom, o Brasil, eu fui eleito e eu agradeço muito. Mas nós temos, assim, milhares de exemplos de pessoas extraordinárias no agro brasileiro. Desde os pioneiros que foram para o Cerrado, porque não as famílias alemãs, italianas e as portuguesas, que começaram todas todos nós, como eu disse, estamos surfando numa onda que foi criada por gerações anteriores, não é? E nós temos hoje no agro brasileiro um exemplo extraordinário de
gestão, de profissionalização, de estar aberto ao novo, de construir, não é? Então o Brasil hoje se destaca muito na geração. A nova geração quer ficar no campo. E nesse sentido nós somos diferentes de muitos outros países, onde os jovens estão saindo, estão abandonando o campo. A agricultura deles está ficando despedaçada, não competitiva. Então aqui nós temos gente muito boa, muito preparada. Então, nós temos essa responsabilidade, nós temos que continuar inspirando as novas gerações, e eu espero fazer isso, deixar essa contribuição para ter um ambiente mais saudável. Como eu disse antes, não se trata aqui de ideologicamente estar contra os químicos, sejam fertilizantes ou os defensivos agrícolas, mas nós exageramos. Os custos subiram muito para o produtor, doses mais altas, resistência de praga, não funcionando bem. Inclusive o biológico vem com uma ferramenta para estender a vida dos químicos, não é? Porque se aparecer resistência, o produto vai morrer. Então, nós temos isso, nós temos que continuar fazendo esse esforço, e hoje o mercado é muito diferente do que era há 10, do que há 20 anos, e não se fala nem de 30 anos. Hoje o consumidor está muito mais informado, o consumidor sabe e estão exigindo, né? Eu vou dar exemplo, na rara hipótese de alguém nessa mesa ser um produtor de uva de mesa sem semente e exportar para a Europa, para os Estados Unidos, você vai ser controlado pelo supermercado americano ou europeu, que é controlado pelo consumidor. Eles querem saber que produto, rastreabilidade e tudo, não é? Hoje em dia, essas pessoas estão jogando golfe ou vivem em condomínios de luxo, eles não querem ver mais químicos sendo aplicados. Então é o momento dos biológicos se mover, não só nesse segmento núcleo do agro, mas tudo no que eu chamo de espaço adjacente, que vem forte. Havia uma resistência ao uso de biológico que se dizia, custa caro e não funciona. Né? A Biotrop foi estabelecido justamente para atacar essas duas objeções de vendas, que era custa caro e não funciona. Hoje nós temos plantas modernas, com escala, com automação, nós produzimos ao custo, nós levamos para o produtor um claro custo-benefício, demonstramos isso e, claro, os produtos funcionam. Então nós estamos hoje com um nível de competitividade, de performance similar a químicos, seja fertilizante ou seja o defensivo agrícola. Muito legal. Uma resposta longa, mas a sua pergunta foi longa também, então estamos empatados. É que eram duas, né? Mas é isso, né? Se eu deixei algo, me alerta aí que eu recupero. Vai muito além do agro, né? A sociedade como um todo está pedindo soluções, né, que agridam menos o solo, que agridam menos todo o ecossistema, né? Mas, hein, eu queria te perguntar uma coisa. A entrada do grupo Biobest, né, na Biotrop, cria para vocês um diferencial competitivo, né? E também internacionalizou a companhia. Sim. Como é que isso impacta no dia a dia dos negócios? E como é que vocês estão vendo aí os potenciais de crescimento, com os planos de expansão, como é que estão? Quais são as metas aí para o futuro próximo? Bom, deixa eu começar contando um caso simples, né? Quando você tem convicção, você tem a visão e você prega aquilo, as coisas acontecem. No comecinho da empresa, alguém perguntava para mim onde é que fica os escritórios da Biotrop. Eu dizia, os escritórios mundiais ficam em Vinhedo. A companhia era nada, era zero. E as pessoas riam. E era uma reação natural. E eu dizia, olha, espera mais um pouquinho e você vai ver. Então, hoje, como eu disse, nós já estamos vendendo em 7 países, levando a tecnologia brasileira para fora. Fizemos a primeira venda nos Estados Unidos. Estamos já no processo avançado de regulamentação na Europa, para poder registrar na Europa. Estamos fortes na Argentina, no Paraguai e tudo. Então, eu vejo que nós temos aí um espaço enorme para crescer, enorme para desenvolver, não só no Brasil, como fora. Na abertura eu disse, olha, nós temos aí a obrigação de colocar essa tecnologia para fora, levar. Então, nós estamos andando nesse caminho com a Aqua Capital, nós tomamos a decisão de começar a expandir a empresa, mas estamos expandindo em volta, depois tomamos a decisão para os Estados Unidos. Com a chegada do grupo Biobest, que agora passa a se chamar BioFirst, que ficou uma corporação BioFirst, e temos 4 divisões embaixo da BioFirst. Uma delas é a Biotrop, tem uma outra empresa de biológico menor nos Estados Unidos, Bioworks, tem um distribuidor no Canadá e Estados Unidos por nome Plant Products, e tem, claro, a Biotrop. Então, hoje nós somos divisão da BioFirst. E, claro, nós somos o negócio assim, com mais tecnologia, mais promissor da BioFirst. E eles definitivamente querem que a gente acelere a internacionalização da empresa. Processo que nós já tínhamos iniciado e agora vamos acelerar ainda mais.
não é? Então, estamos indo para a Europa, para a África, fazendo os primeiros movimentos para a Ásia. O que está nos faltando agora é poder contratar talento, ter braços para fazer tudo e executar tudo ao mesmo tempo, né? Então, quem, de novo, olha a Biotrop de fora e fala dos 6 anos e tudo, a nossa grande capacidade de executar multitarefas ao mesmo tempo. E isso você só consegue com pessoas extraordinárias. Agora, um desenvolvimento muito grande em apenas 6 anos, né? Sim, de zero. É exponencial, né? Então, aproveitando, Zen, como você avalia o papel da iniciativa privada no estímulo para pesquisa nessa área no Brasil? Ótima pergunta. No sentido de que a maioria das companhias de biológicos nasceram fruto de micro-organismos identificados por Instituto de Pesquisa, seja Embrapa, Instituto Agronômico, várias universidades, inclusive alguns cientistas com iniciativa própria, licenciando esses micro-organismos. E essas companhias estão crescendo nessa base, por licenciamento. Produz e tem o licenciamento. Nós temos também 3 ou 4 produtos que nós licenciamos do Embrapa e de uma universidade, mas nós tomamos a iniciativa de ser uma das companhias pioneiras a criar fortemente a nossa própria estrutura de pesquisa. Então, hoje, nós temos cerca de 50 cientistas trabalhando conosco, maioria microbiologista, mas temos de várias outras áreas, inclusive de inteligência artificial. Nós vamos para os biomas brasileiros e brevemente nos biomas de outros países também. Nós prospectamos os solos virgens, solos de Mata Atlântica, solo de mangue, pampa gaúcha, cerrado, floresta amazônica. A legislação brasileira é muito clara nessa área, então a gente cumpre o rito da legislação e nós coletamos os micro-organismos. Aí nós trazemos para casa, identificamos tudo isso e, na verdade, muita gente tem micro-organismo. Mas eu costumo dizer, é como ter uma biblioteca cheia de livros e nunca ter lido um livro. Nós não temos 200 mil micro-organismos, mas temos hoje quase 5 mil micro-organismos no nosso banco de dados. Mas todos eles com determinação genética deles, sabendo as funções, o que eles fazem. Então, através disso, nós estamos criando os nossos próprios produtos. Nós não estamos dependendo da pesquisa fundamental, da pesquisa da universidade, nada. Isso nos dá uma razoável autonomia e nos permite acelerar, porque quanto mais dinheiro, quanto mais esforço nós colocamos nesse processo, nós mais geramos, né? E às vezes com os órgãos de pesquisa você fica um pouco travado também com a burocracia. O que não quero aqui ser crítico, né? Mas nesse mercado velocidade é importante. Nós estamos numa corrida. Eu tenho aí 3 ou 4 notáveis competidores no Brasil, mais uns 5 ou 6 no exterior, e a gente quer ganhar essa corrida. Nós queremos nos transformar na maior empresa de biológico do mundo e estarmos entre as 10 maiores de bioinsumo, junto com a BioFirst e outras divisões da BioFirst, mas nós vamos comandar esse crescimento mundial. Então nós estamos investindo muito. Nós temos hoje o que pessoas comuns chamariam de centro experimental. Nós chamamos de Bio-Oracle, o bio-oráculo, que é o oráculo dos biológicos. É uma fazenda experimental com laboratórios, com estufa, com área irrigada. Então nós fazemos ali. E um dos grandes méritos da Biotrop, na minha opinião, foi colocar a pesquisa lado a lado com vendas. Então hoje essa integração é rápida, então nós fazemos as coisas muito rápidas. E eu vou cometer uma injustiça. Eu também a área regulatória. Então, ter o produto registrado, poder vender legalmente, declarar o conteúdo, né? Algumas companhias vendem como fertilizantes e não declaram o conteúdo real. Nós não fazemos isso. Se nós não pudermos declarar o micro-organismo no rótulo ou a substância de bioestimulação ou de biofertilização, nós não vamos para o mercado. Então, nós estamos ganhando independência. Não quer dizer que não estamos abertos a fazer parcerias com o Instituto de Pesquisa. Nós temos 3 ou 4 em andamento também no momento. E nós passamos agora a ser fornecedores. Nós estamos fornecendo para várias empresas produtos, nós podemos produzir, nós temos uma capacidade fabril muito grande, que foi um outro desafio, né? Porque existem 2 situações de mercado que são muito ruins do ponto de vista competitivo, não é? É quando você financia seu concorrente. E se você não tomar cuidado, você está financiando seu concorrente. Vou dar um exemplo simples. Se você vende a prazo longo para o distribuidor
e o seu concorrente vende a prazo curto, você está financiando o concorrente. E o pior de todos também é quando você gera demanda e não pode entregar o produto. Isso causa uma frustração no seu cliente final, que é o produtor. Então, aí por volta do final de 2020, com o nosso crescimento exponencial dobrando a cada ano, eu fiquei muito preocupado com ter produto, ter capacidade fabril. Hoje nós temos capacidade fabril. E nós temos também um centro de pesquisa muito avançado em Curitiba, que trata com bactérias, e um centro muito avançado em Santo Antônio de Posse, perto de Olambra, aqui em São Paulo, que trabalha muito com fungos, não é? Então, esse é o nosso caminho, e nós temos uma independência bastante razoável de criarmos os nossos próprios produtos, a nossa própria tecnologia e fornecer para o concorrente. Porque nesse mercado você tem que aprender a cooperar e competir. Legal. Agora, Zen, falando de um problema bastante atual, né? A gente está no inverno, com o inverno vem estiagem, né? Períodos de seca, e infelizmente com a seca também vem as queimadas, né? E a gente viu o Pantanal queimando, aqui no interior do estado também, muitas queimadas. O campo está queimando, né? E aí, depois que você tem aquela queimada, fica terra arrasada, como é que você recupera aquele solo, todo aquele ecossistema, né? Aquela flora, né? Aquela microflora, microbiota que passou ali por uma queimada, né? Alguma coisa resiste? O miocélio, por exemplo, é algo que resiste a essas queimadas? E qual o papel da Biotrop? Você tem algum produto específico para a recuperação desse tipo de solo após a queimada? Bom, esse é um tema que me preocupa já há muitos anos, né? Eu tenho terras no Maranhão para soja e para milho, e claro, nós temos reservas legais, e no Maranhão é 35%, mais as APP, você acaba tendo 50% da propriedade em reservas. E, às vezes, por outra, um fogo desavisado entra naquela área de reserva, e é muito triste ver aquilo que você trabalha para ter aquilo bem mantido, né? Esses acontecimentos recentes aqui no estado de São Paulo, também no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, ganhou uma proporção, particularmente em São Paulo, maior do que nós esperávamos, e muito repentino e tudo. Não resta dúvida, um dos fatores de alimentação da microfauna do solo, inclusive dos pequenos micro-organismos, macro-organismos no solo, são as matérias orgânicas. Por isso que no plantio direto a gente cria matéria orgânica, a gente faz cobertura do solo para impedir que a inclemência do sol, cada vez mais forte, a temperatura mais alta, destruam não somente a vida do solo, mas também os minerais, né? Eles ficam expostos e tudo. Então a gente vê isso com tristeza. Bom, aconteceu, não adianta ficar chorando agora, vamos engolir o choro e vamos para frente e vamos fazer um processo de correção nisso. Então, se você tem que repor a floresta, é um processo difícil, porque nessa imensidão devastada, a planta vai ficar muito sujeita a calor. Então, a chance que a mudinha nova venha a morrer é muito grande. Então, nós estamos desenvolvendo produtos para proteção solar, não é? Fazer com que quase que um filtro solar, ao invés de ser para humanos, é para a planta, e nós estamos trabalhando também um grupo de bactérias que permitem a planta tolerar a mais alta temperatura. Se você for para a caatinga, por exemplo, mesmo no período mais seco da caatinga, você vai ver aqui e acolá uma planta verdinha. E essas plantas verdinhas, elas têm algumas bactérias em comum. Nós incorporamos isso num produto nosso e nós vamos oferecer isso para o mercado. Estamos fazendo incentivo de vendas a um preço mais atrativo, em condição mais atrativa para esses produtores que foram afetados, para nós podermos recuperar. Mas requer um esforço, e o solo para recuperar vai tomar no mínimo 3 anos, infelizmente, não é? Então, de novo, começar todo o processo, criar cultivos que a gente chama cultivos intermediários, né? Não somente o cultivo comercial, para refazer a matéria orgânica no solo, trazer rotação de cultura, trazer, agora a gente chama de mix de cultivo, está muito em moda, uma nova tendência, que você coloca plantas diferenciadas nesse processo, pelo menos no inverno, e depois você vem com a cultura, você preserva a matéria orgânica, e vamos restabelecendo através de consórcio de micro-organismos, seja ele bactéria, fungos, micorriza, para trazer, né? O fogo às vezes é rápido, a depender do tipo de vegetação, mas a temperatura que fica aí nos 7, 8 centímetros do solo é praticamente esterilizante, né? Esteriliza, mata tudo, né? O Zen,
Falando um pouco a gente falou de pesquisa aqui, da importância da pesquisa, mas aliado a isso, a gente também tem o fator capital humano, né? Sim. Que vocês fizeram com maestria, que foi formar num prazo muito pequeno, que a gente falou aqui, desde a fundação da Biotrop, de montar uma equipe muito qualificada. Conta um pouco para a gente. Bom, eu procurei trazer um pouquinho da experiência de algumas pessoas que estavam na indústria de fertilizante ou na indústria defensiva agrícola para mesclar um pouco o time. Mas como nós éramos pequenos e o mercado estava pagando salários muito altos, a gente não conseguiu fazer isso de uma maneira tão ampla. Então nós precisamos apelar para os jovens. Então nós criamos o que a gente chama de Unibio, Universidade dos Biológicos. Então nós íamos para a universidade, buscávamos selecionar os alunos e alunas assim mais brilhantes e que tinham um currículo bom e trouxemos para treinamento. Eles ficavam conosco 6 meses, puro treinamento. E saíam com um banho completo de biológicos, né? Inclusive do ponto de vista de probióticos, né? Totalmente imersos nos produtos biológicos naturais, sendo inspirado, e a gente via a paixão desses jovens. Interessante, né? Não é só uma narrativa, mas a juventude nos abraçou com uma força tão intensa que eu fiquei até emocionado de ver como eles têm a garra, acreditando na tese, acreditando no produto e desenvolvendo. Então, trouxemos aí com uma velocidade grande, muitos profissionais, conseguimos treinar. Claro que tomava de 3 a 6 meses para ter alguém pronto. Legal. Bom, já que a gente tocou aqui no tema de pesquisas, queria te perguntar como é que funcionam as parcerias para essas pesquisas, né? Como é que as parcerias já contribuíram para o crescimento da empresa? Se puder dar alguns exemplos. E também falando de pesquisa, a gente falou muito aqui de micro-organismos, mas também tem os macro-organismos, né? Os invertebrados, estamos falando aí de insetos, nematóides. Isso. Muito bem. É um tema importante mesmo. E, como eu disse, nós nascemos licenciando micro-organismos e agora estamos com uma independência, mas estamos totalmente abertos a novas ideias, estamos atentos no mundo todo, eventualmente de licenciar uma tecnologia nova que agregue. Como eu disse, nessa área de botânicos, de extrato de plantas, em palavras simples, aí é um segmento que nós temos que investir mais. É uma área grande nesse sentido. Nós somos uma das primeiras empresas a investir em formulação de biológicos, né? Todo mundo multiplicava os micro-organismos e vendia como estava multiplicado. Nós somos os primeiros a investir no que a gente chama de formulação, para dar mais consistência, mais robustez, melhor performance, aumentar essa vida de prateleira, ou shelf life, como se diz. E nós fomos buscar inspiração não na indústria química, fomos buscar inspiração na indústria de cosmético, na indústria de alimentos, na indústria de aroma e na indústria farmacêutica, particularmente da medicina natural. Porque aí é que estavam os ingredientes que não são agressivos e nós queríamos ter... Os nossos produtos são essencialmente naturais e biológicos, nós não usamos componentes químicos, né? Então estamos avançando muito nisso. Agora, com relação aos macro, foi uma tese que nós olhamos e decidimos focar. Às vezes tem que escolher suas batalhas. Nós estávamos com bactéria, aí fomos para fungos. Nós saímos atrás em fungo, tivemos que acelerar muito. Hoje eu acho que nós estamos igual concorrentes e eu espero que dentro de 6 meses nós vamos passar os nossos concorrentes com novas tecnologias na área de fungo. E claro, a nossa empresa, o BioFirst, ela nasceu como BioBest. E a BioBest é uma empresa que tem uma espécie de uma mamangava chamada Bumblebee, que é muito usada para polinizar plantas. Aquela abelha maiorzinha, mais peludinha. Peludinha, que ela tem um tom amarelado. A nossa é bem escura, não é um tom amarelado. O IBAMA não permite introduzir essa vespa aqui, porque ela é alienígena e pode competir com as locais. Lá na Europa, no Marrocos, por exemplo, Israel, são usados em cultivos fechados, né, em casa de vegetação, estufa, plasticultura. Então trabalha muito inseto polinizador, com abelhas também. Está ficando cada vez mais importante o uso de polinizadores para aumentar a produtividade. E, claro, na vida todo mundo tem seus inimigos, não é? E as pragas, e os insetos, pulgão, essas pragas, todas elas têm, as lagartinhas têm as vespinhas, né? Os pulgões têm as joaninhas, que comem pulgão, e tem ácaro, que come outros insetos, ovos de insetos.
Então, esse é um segmento. Nós já estabelecemos a entidade legal da Biobest no Brasil, né, e temos planos, sim, para entrar com os macro e com os insetos benéficos e polinizadores também no Brasil. Né, tudo dentro da legislação, o que é possível, mas principalmente olhando a nossa fauna. E aqui também as pragas, doenças, têm os seus inimigos naturais. E, claro, nós temos um universo enorme de polinizadores. Basta identificá-los, multiplicá-los em escala econômica. Zen, a credibilidade do produto é fundamental, né? Sem dúvida. E você tem um espaço para o não usuário ainda, como você disse, né? Que é aquele produtor que muitas vezes tem interesse, mas ainda não conhece. E vocês colocaram muita gente no campo. Conta um pouco como esse produtor está receptivo para receber essas inovações. Bom, você tem razão, nós estamos nos aproximando agora de 300 agrônomos e agrônomas. Nós já estamos meio a meio entre pessoas do sexo feminino e masculino no campo, né? Eu, quando comecei nesse setor aí em 1976, 77, mulher era uma raridade no segmento. Né? Hoje a maioria, e tenho absoluta segurança que até o final da década já será a maioria. E só precisa começar a sentar agora também nos níveis maiores. Eu confesso com uma certa vergonha que eu só tenho uma diretora mulher por hora, não é? Mas tenho que aumentar isso. Bom, agora eu comecei a falar um pouquinho da composição do grupo como um todo. Mas nós temos 300 agrônomos e agrônomas no campo fazendo a demonstração, levando a informação para o produtor, mostrando lado a lado. Claro que eu me preocupo com o concorrente. A gente quer se manter na linha de frente, apesar de sermos uma empresa das mais jovens, mas muitas novas estão entrando, algumas vão suceder, outras não, mas nós queremos estar na frente do PEC. Não trata de vaidade não, mas competitividade, não é? E também que a gente estimule e incentive outras empresas que venham, não é? Vai ser bom, a concorrência ela mexe com todos nós. Mas eu costumo dizer sempre internamente e nas minhas falas externas, o nosso maior concorrente hoje é o não usuário. Então ainda nós temos um espaço muito grande para crescer, e não só crescer com pessoas que ainda não adotam biológicos, mas crescer também dentro dos nossos clientes atuais, aumentar a participação dos nossos biológicos, né? Eu ouvi de um consultor no Mato Grosso, ele disse numa fala dele, eu falei, puxa, que bom, eu vou começar a copiar você agora, disse a ele, né? Ele disse, é inconcebível hoje um produtor brasileiro plantar sem o uso de um micro-organismo chamado tricoderma, que é um fungo, e sem trabalhar um consórcio de bactérias, não é? Seja ela bacilos, pseudomonas. E eu pensei, é isso mesmo, né? É uma tecnologia tão barata, tão boa, você aumenta o sistema radicular, a planta fica muito mais tolerante ao estresse hídrico, ao estresse de temperatura, ela cresce melhor, desenvolve melhor e acaba produzindo mais. Mas o agricultor precisa ver, principalmente num ano como esse, onde o preço de commodity caiu, o agricultor faz cálculo com muito mais cuidado, então a adoção fica mais cautelosa, né? Nos outros anos foi quase que natural. Esse ano nós estamos tendo que batalhar um pouco mais para fazer os nossos números, mas vamos fazer sim com o favor de Deus. Estamos indo bem até agora, então tudo indica que nós atravessamos esse ano, e o ciclo brasileiro, do agro brasileiro, ele é sempre assim, né? Ele é ascendente, mas de vez em quando tem uma lombada, né? Faz um toquezinho, não se desespere, ele volta e volta bem, mas executa bem. Isso nos torna mais competitivo e mais fortes quando tem essa lombada no caminho. Mas nesse controle de micro-organismo, né, de bactérias, fungos, tem toda uma tecnologia de especialização ali, de controle, né? Você pode falar um pouco também para que os nossos ouvintes entendam o quanto isso é regulamentado e tem uma preocupação genuína da companhia? Sim. Bom, primeiro, você tem que seguir as leis, né? É impossível você ficar competindo e estabelecer uma companhia, digamos, no espaço cinza. Nem para isso nós vamos. Então, é possível, e a gente tem que entender que as autoridades brasileiras estão muito receptivas, né? Os 3 ministérios são receptivos a biológico, é uma tese que agrada a todo mundo, mas você tem que ser profissional, você tem que fazer muito bem. Nós estamos registrando numa velocidade mais rápida que os concorrentes. Por quê? Porque nós preparamos um pacote de registro com todas as informações bem completa.
O pior dos mundos é quando você vai com uma informação incompleta ou que você julga que não precisa e daí um dos ministérios devolve para você, aí você tem que gerar aquela informação, voltar e com isso no vai e vem você vai atrasando 6 meses, 1 ano e meio o seu registro. O Brasil é um dos países mais modernos, mais ágeis na legislação e na velocidade da aprovação de biológicos, não é? Outros países estão tomando o Brasil como um exemplo. Nós já temos autoridades dos ministérios nossos sendo convidados para congressos internacionais, eu os vejo participando, porque o mundo todo olha e fala, puxa vida, o que está acontecendo no Brasil, que maravilha isso, queremos saber por que as autoridades são mais rápidas, processam mais. Primeiro que eles aprenderam. No começo não conheciam muito de biológico, mas aprenderam, estudaram e as empresas estão apresentando dossiês de registro muito melhores e fazendo isso acontecer. E estamos levando exemplo para outros países, né? Mas você tem que ter um estudo muito completo para poder ter esse produto. Não basta ter o micro-organismo e arremessar, nem lançar o produto no mercado, eu chamo de arremessar, né? A gente tem que lançar e ser bastante profissional. A indústria caminha para uma profissionalização e caminha para uma melhoria sensível de qualidade. Os produtos que vêm aí nas próximas gerações são produtos extraordinários que vão realmente bater de frente com os químicos. A indústria química não gosta muito que eu fale isso, mas, como eu disse, inclusive uma ferramenta para prolongar a vida dos químicos por causa da resistência, tolerância de pragas, doenças, ervas daninhas, tudo. Então, no final das contas, entre mortos e feridos, todos vão se salvar, todos terão seus espaços. Mas que o biológico terá um crescimento extraordinário nos próximos anos, terá sim, sem dúvida, com ou sem biotrófica, né? Mas isso tudo passa também por regulação e legislação, né? A gente sabe que na Europa existe assim, um controle mais rígido para o uso de química, né? na agricultura e aqui a gente talvez esteja um pouco em outra fase disso, né? Ok. Priscila, você me provocou, então agora permite falar algumas coisinhas nesse sentido, né? Então deixa eu começar, por exemplo, ISG. Tem muita companhia falando nós somos ISG e divulgando em Wall Street. Eu estou falando de multinacional, não estou falando de empresa aqui. E depois na hora que tem que colocar a mão no bolso, fazer o tratamento do influente ou fazer outra coisa, a história se torna muito diferente. Não estou dizendo greenwashing, né? Não estou dizendo que todo mundo é isso, né? A Europa passa por um processo semelhante. Eles criaram a iniciativa From Farm to Fork, quer dizer, da fazenda para o seu prato. O público quer isso, quer a diminuição da carga química, de fato. Mas a legislação ainda não é muito clara, é rígida, é devagar. Então, está se tomando um tempo muito grande para fazer registro na Europa. É de 7 anos, 8 anos. Bom, nós somos uma empresa de 6 anos, né? Resolvemos começar pela Europa, começamos por Portugal, uma questão cultural que facilita um pouco, agora estamos expandindo, mas nós sabemos que os nossos produtos vão estar no mercado europeu daqui a 6 anos, né? Talvez nós vamos conseguir entrar com algum bioestimulante antes, mas os defensivos agrícolas vai tomar 6 a 7 anos. Então nós já temos um plano que já está em execução para nós entrarmos nos Estados Unidos com os defensivos biológicos daqui 2 anos e meio. Então o EPA é um pouco mais ágil. Mas o mercado europeu prega, quer reduzir a carga química, está inclusive cancelando moléculas químicas mais e mais, mas ainda não deu uma abertura para correr uma transformação. Para algo que pudesse substituir. E eu vou te dar números. O mercado biológico na Europa cresce 8, 10% ao ano, enquanto aqui vem crescendo 35, 45% em média. Não é? Isso te dá uma dimensão. Sim, outro ritmo, né? Muito bem, o papo está muito rico, mas infelizmente estamos chegando aqui à nossa última etapa, nosso último segmento aqui. Sim. E, como sempre, a gente tem a nossa tradição de pedir uma dica cultural. Então, Zen, o que você traz aqui de dica? Eu, às vezes, sou um pouco criticado, porque eu repito muito as coisas e falo a mesma coisa sempre. Mas acho que é uma técnica de comunicação para fazer com que certos conceitos fiquem impregnados. Então, se vocês me permitem, eu vou dizer que eu vou falar de um livro chamado 10% Humano, da Lana Collin. 10% humano, 10% human em inglês. Isso trata do outro lado dos micro-organismos. Os micro-organismos para nós, seres humanos e os animais. Então, vocês sabem que nós temos nos nossos organismos... Nossa microbiota. A nossa microbiota muito boa, ela regula muito as nossas funções. Então, esse livro trata muito disso, inclusive trata a relação com as nossas mães. Não é? Que nós herdamos essa microbiota da mãe e, claro, podemos enriquecer durante a vida
e às vezes esses micro-organismos podem ser não tão benéficos também para as pessoas. Então, se você reequilibra isso, se você olha a sua alimentação, sua saúde, como eu disse, a depender do alimento que você consome, você estimula certos tipos de bactéria. Assim como a planta, a depender do que ela coloca no solo de volta, ela estimula certos micro-organismos. Então, nossos intestinos são praticamente a raiz de uma árvore invertida. Então, esse livro trata muito dessa relação da genética dos micro-organismos, da relação mãe e filho. Então, eu vou repetir, 10% Humano, de Alana Collin. É uma leitura bastante interessante, vai te jogar para um outro lado. Você vai começar a ver a sua saúde e a sua alimentação de uma forma distinta. Que inclusive regula tudo, né? Sim, inclusive o nosso humor. O nosso humor. Nós estamos felizes rindo aqui, né? Graças ao nosso microbiota. Tem alguns médicos que tratam depressão com controle justamente da microbiota. Exatamente, isso mesmo. E você, Elza, o que você compartilha aqui com os nossos ouvintes? Olha, a gente falou tanto aqui de liderança, equipe de alta performance. Tem uma série na Netflix chama The Playbook. Estratégia para vencer, né? E o esporte, ele traz muito para o mundo corporativo. São 5 episódios, 40 minutos cada episódio. É leve, mas traz muita reflexão para gente, quando a gente fala de time, extrair o melhor das pessoas num ambiente altamente competitivo. Então, vale muito a pena dar uma olhada nessa série. Eu gostei muito e eu recomendo. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o presidente da Biotrop, Antônio Carlos Zen. Zen, obrigada mais uma vez pela sua participação. Priscila, eu que agradeço esse momento também, Elza, de poder compartilhar um pouquinho e passar essa nova tendência do agro brasileiro e mundial, que veio para ficar. Agricultura regenerativa com o uso de biológicos como um dos componentes da agricultura regenerativa. Obrigada, Zen. Queria agradecer também a Elza Falcão Albuquerque, superintendente do Bradesco Corporate. Elza, foi um prazer te receber aqui no Insights. Obrigada, Pri. Foi um prazer nosso. Um bate-papo super descontraído. Muito bom. E vocês já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Se ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse episódio, siga nosso perfil e envie sua dúvida por lá. Acompanhe o podcast pelo Insta, fique por dentro das gravações, bastidores, tem até spoilers, viu? E muito mais. Tchau, até a próxima.